Um assunto pouquíssimo falado sobre as guerras é a relação dos soldados com as drogas. Pouca gente sabe, mas prestar serviço militar e estar presente em uma guerra pode levar alguns soldados a abusarem das substâncias. Afinal, é através das drogas que os soldados conseguem aliviar a tensão e o estresse e, em alguns casos, até mesmo a dor. Durante a Guerra Civil Americana, por exemplo, cerca de 400 mil soldados sofreram de dependência de morfina. Isolada pela primeira vez em 1804, a morfina logo foi reconhecida globalmente por sua forte capacidade analgésica. Em um conflito, quando alguém é atingido, é questão de tempo para que a dor se torne insuportável. Nesses casos, a dor precisa ser aliviada de alguma maneira. Hoje em dia, a morfina é indicada somente nos casos mais graves, porém, nem sempre as coisas foram assim. Durante a Primeira Guerra Mundial, a necessidade de um forte analgésico logo foi descoberta. E a morfina foi a escolhida. Ela foi escolhida para ser administrada na linha de frente e nos postos de curativos mais atrás das linhas. Uma empresa chegou a desenvolver um injetor independente para a administração de morfina, chamada de seringa hipodérmica. Essa seringa foi adotada pelo Exército. Ela foi projetada para ser descartável, ou seja, de uso único, e era fabricada com um corpo de metal hermeticamente fechado, com uma quantidade considerável de morfina. No corpo do metal ficava uma agulha hipodérmica, na qual foi inserida uma alça de arame de metal projetada para perfurar o selo interno do tubo para permitir o fluxo do medicamento. Uma vez perfurado o selo do tubo, a agulha poderia então ser injetada no paciente, apertando lentamente o tubo, assim o medicamento era administrado. Os efeitos totais da morfina não são sentidos por 20 a 30 minutos após a injeção, dependendo de como o medicamento foi administrado. Uma segunda injeção, para a dor intensa, contínua, não deve ser injetada dentro de 2 horas após a primeira. O grande problema da morfina é o vício. Apesar de ser uma solução aparentemente perfeita para aliviar a dor e o sofrimento nas linhas de frente, os médicos injetavam com frequência, sem perceber seu alto potencial de dependência. Como resultado, milhares de soldados ficaram viciados em morfina por décadas após a guerra. Para você ter uma ideia, como eu já contei, algumas estimativas sugerem que cerca de 400 mil soldados se tornaram viciados em morfina durante a Guerra Civil Americana. Os números exatos do vício em morfina durante a Primeira Guerra Mundial não são conhecidos, mas especialistas acreditam que esse número seja muito semelhante ao da Guerra Civil Americana e talvez até superior. Mas não só a morfina era um problema. Como você deve saber, antes da Primeira Guerra Mundial, a cocaína era o ingrediente comum em remédios e tônicos, considerado uma verdadeira maravilha para limpar o trato respiratório, reduzindo o inchaço da mucosa e a secreção nasal. Olha só. Um medicamento norte-americano chamado Rhinus Ray Fever tinha 99,9% de cocaína e era apresentado como a melhor cura para um nariz entupido. Outro medicamento britânico era feito de tabletes de cocaína e comercializados como ideais para cantores e oradores públicos que desejavam melhorar suas vozes. No geral, a cocaína produzida em massa, que se acreditava ser tão inofensiva quanto o tabaco, havia se popularizado bem antes da guerra. E os soldados eram apenas uma minoria de seus usuários. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, embora os franceses acusassem os alemães de contrabandear cocaína para enfraquecer seus soldados, foi na Grã-Bretanha
que estourou o verdadeiro pânico nacional das drogas. Iniciou-se uma espécie de histeria coletiva criada pela mídia, políticos e instituições militares. Jornais diziam que a cocaína era um grande perigo, muito mais mortal que as balas. O problema foi apresentado não só como uma ameaça para as tropas britânicas nas linhas de frente, mas também para o Império Britânico. O pânico ocorreu principalmente por causa dos soldados canadenses que ficavam esperando para serem implantados na frente ocidental. Entre 1914 e 1915, estima-se que 250 mil canadenses passaram por Londres. Em 1916, um major canadense descobriu a fonte de fornecimento de cocaína para as suas unidades. Ele fez uma espécie de operação policial, comprando cocaína de um homem e de uma garota de programa que viviam em Londres. Eles foram condenados a 6 meses de trabalhos forçados por vender drogas a membros das Forças Armadas do Reino Unido, com a intenção de torná-los menos capazes de desempenhar suas funções. Este incidente, que foi amplamente divulgado, colocou a substância sob rígido controle governamental. Apesar de as pessoas acharem que os canadenses tinham levado cocaína à Grã-Bretanha, isso não passava de um mito. Provavelmente porque entre 1906 a 1910, políticos, clérigos, funcionários do judiciário e vários ativistas sociais no Canadá frequentemente falavam sobre o problema do aumento do consumo de cocaína. A questão foi amplamente discutida em debates parlamentares, mas definitivamente não foram os canadenses que criaram o problema de cocaína na Grã-Bretanha. Como eu disse anteriormente, a cocaína era produzida em massa bem antes da guerra, e os canadenses não tinham nada a ver com isso. Só que o consumo de drogas na Grã-Bretanha se tornou um problema. E era um problema não apenas no exército, mas da sociedade em geral. No dia 11 de maio de 1916, o Conselho do Exército emitiu uma ordem proibindo qualquer venda ou fornecimento não autorizado de substâncias psicoativas, como cocaína, codeína, cânhamo, heroína, morfina e ópio, a qualquer membro das Forças Armadas, exceto por motivos médicos e somente por prescrição. Posteriormente, o regime de controle de drogas foi significativamente ampliado para cobrir não apenas os militares, mas também todos os cidadãos. Além disso, a lista de substâncias controladas foi ampliada para incluir, além da cocaína, heroína, morfina e ópio, também os barbitúricos. Além desses vícios, os soldados norte-americanos na Primeira Guerra tinham acesso a café e cigarros. As forças expedicionárias americanas distribuíram 14 milhões de cigarros por dia no final da guerra. Mas convenhamos que esses vícios não eram nada perto das drogas que os soldados usavam. O curioso é que existe uma forte relação entre o uso de substâncias e as guerras. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados começaram a beber uma quantidade assustadora de álcool, em parte devido ao recente fim da proibição. O álcool estava disponível nas bases do exército e até mesmo distribuído para os militares. Outra droga que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial foi o estimulante metanfetamina, que era dado a pilotos e motoristas de tanques para mantê-los focados e acordados durante o combate. A controversa Guerra do Vietnã também trouxe seu próprio conjunto de problemas para os soldados norte-americanos. À medida que a guerra se arrastava, os soldados ficavam entediados e infelizes e procuravam se automedicar. A cultura das drogas nos Estados Unidos estava explodindo, com substâncias como maconha, psicodélicos e anfetaminas. Soldados entediados fumavam maconha,
Depois de uma repressão à maconha, forçou os soldados a pararem de usá-la. Muitos passaram a fumar cigarros com heroína. Estima-se que 20% dos soldados relataram vício em heroína no momento em que deixaram o Vietnã. E para concluirmos o nosso raciocínio aqui, a Primeira Guerra Mundial, assim como qualquer outra guerra, proporcionou péssimas condições nas linhas de frente e, consequentemente, aumentou a demanda militar por uso de drogas como maconha, cocaína, morfina e álcool. Essas substâncias permitiam uma fuga temporária da terrível realidade da guerra. Embora provavelmente a cocaína nunca mais tenha tamanha popularidade entre os soldados, essa droga logo ficou extremamente popular entre os artistas boêmios e no mundo da cultura popular. Foi a guerra, de fato, que foi em parte responsável pela ascensão da droga nas sociedades europeias. O pós-guerra também deixou alguns problemas escancarados. Muitos militares e veteranos precisavam de ajuda para tratar o abuso de substâncias, mas muitas vezes não procuraram ou não procuram tratamento, principalmente pelo fato de o tratamento e a terapia de saúde mental serem vistos como um sinal de fraqueza. É uma pena tudo isso, não é? Bom, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.